Olá, tudo bem? Sou o professor Léo Matos, professor de informática do Estúdio Aulas, e nós voltamos aqui com o nosso projeto PRF, preparando vocês aí para a Polícia Rodoviária Federal, concurso que estava previsto para sair em 2016 e não saiu, né? Então eu creio que 2017 agora não tem como passar, esse edital pode sair nos próximos dias. E aqui o Estúdio Aulas, como sempre comprometido aí, dá dicas para a sua prova, até mesmo dicas antecipadas para iniciar a sua preparação, venho com essa missão de resolver mais uma questão aqui de informática que pode cair também na sua prova, beleza? Vamos para a questão, vamos lá. A questão que eu separei também, a primeira questão que eu tinha feito, né? Se você não viu a primeira questão, com certeza você pode procurar aí no nosso canal, mas a primeira eu fiz que foi da prova aplicada pelo CESP em 2013. Essa segunda questão também é da prova do CESP de 2013, uma questão bem interessante sobre o BR Office Calc. Só para já deixar claro para vocês, o BR Office hoje nem é mais chamado de BR Office, ele é LibreOffice, porque o BR Office foi uma versão descontinuada. Hoje nós estamos usando o LibreOffice, que é a versão mais atual, tá bom? E aí veja bem, o LibreOffice Calc, como vocês também já devem conhecer, já devem estar estudando, ele é equivalente ao Excel do pacote Microsoft Office. O que a gente vai aprender aqui, gente, já para responder essa questão, são as referências relativas e absolutas. As referências relativas e absolutas, elas servem tanto para questões do Excel, quanto para questões do Calc, tá bom? Então, se cair Excel desse mesmo modo aí, você vai resolver da mesma forma. Essa é uma questão interessante e que muitas pessoas não sabem resolver. Vamos aprender como resolve essa questão. Ele coloca assim, ó, considerando a figura acima que ilustra uma janela do LibreOffice Calc com uma planilha e edição, julgue os itens abaixo. Na verdade, o item abaixo, só é esse item aí para a gente julgar. Tudo bem? Então, antes de fazer essa questão, porque se você ler aqui vai ficar bem chatinho, nós temos que aprender primeiro o que são as referências relativas, absolutas e mistas. Então nós temos referências. Referências são endereços. As células que nós temos dentro de uma planilha, que são aqueles quadradinhos, possuem referências, seus endereços. E a referência relativa é a referência que muda. É a referência que muda. Aí você vai falar, como assim que muda, professor? A referência relativa ela é uma referência assim, ó, sem nenhum cifrão. Quando eu tenho a referência absoluta, gente, eu tenho um cifrão para dizer que ela é absoluta, tá bom? Então essa referência sem cifrão, ela é uma referência relativa e é uma referência que muda ao ser copiada de uma célula para outra. Daqui a pouco eu vou mostrar o que quer dizer. Já a referência absoluta, ela é a referência que não muda. Referência que não muda. E a referência que não muda é qual? Aquela que possui um cifrão. A referência absoluta você vai identificar pela presença do cifrão. Então seria exatamente da seguinte maneira. Vamos dar uma olhadinha. Vamos aqui. Ó, estou no BR Office Calc. Quero fazer um cálculo aqui envolvendo produtos de janeiro e fevereiro. Vou colocar uma fórmula igual B2, que é o endereço do primeiro, mais C2, que é o endereço do segundo. Perceba que eu usei referências relativas, porque não tem cifrão. Ó. Referência relativa não tem cifrão. Dei um Enter, deu 40. Perceba que eu tenho que fazer a letra B, a letra C e a letra D. Eu não vou fazer uma fórmula para cada um, eu vou copiar essa fórmula que está aqui para as demais células. Posso copiar arrastando esse quadradinho aqui do canto, que a gente não chama de quadradinho, a gente chama de alça de preenchimento. Na tua prova, imagine lá, quadradinho. Não vai estar quadradinho. Alça de preenchimento. Você arrasta para baixo, ó, ele dá o resultado dos outros. Ou pode ser também copiando e colando, ó. Ctrl C, copiei. Seleciono, Ctrl V, colei. O que aconteceu quando eu copiei essa célula? Eu copiei a fórmula que estava aqui para a linha de baixo, ó, que virou B3, para a linha de baixo, que virou B4, para a linha de baixo, que virou B5. Perceba, a referência aqui era B2, virou B3, virou B4, virou B5. C2 virou C3, C4, C5, para pegar as próximas linhas. A referência ficou sem mudar ou mudou? Beleza, mudou, porque a referência aqui é relativa. Então, quando eu falo aqui, de novo, voltando aqui, quando eu falo que a referência
é relativa e que muda é esse exemplo que eu passei para vocês. Quando a referência é absoluta, ela tem o cifrão e ela não muda. Vamos ver um exemplo na prática de uma referência absoluta. Vamos lá. Voltando aqui, perceba que eu quero calcular o salário mínimo. Aqui tem o salário mínimo e aqui eu quero calcular o salário, na verdade, do funcionário. Eu pego o número de salários e multiplico pelo salário mínimo. Vou dar um Enter, o resultado vai ser, vamos lá, vamos abrir, 13.200. Aí eu vou pegar a alça de preenchimento e copiar para baixo. Olha lá, não funcionou. Por que que não funcionou? Porque quando eu copiei B4 vezes B1 para a linha de baixo, virou B5, olha lá, vezes E2, e E2 não tem nada. Olha no outro, virou B6 vezes E3, e o E3 não tem nada, porque as referências que eu coloquei foram relativas. Nesse caso, gente, eu tenho que falar assim, ó, eu tenho que falar para Excel, esse é um aqui, Excel não, né, que aqui a gente está no Calc, mas tanto faz, Excel ou Calc, esse E1 não pode mudar, esse E1 tem que ficar fixo, absoluto, então eu tenho que colocar um cifrão aqui, tá? Eu chego aqui e coloco o cifrão. Daqui a pouco eu vou te falar qual é a tecla que eu usei para colocar o cifrão. Aí vou dar um Enter. Agora, quando eu arrastar, ó, vai dar certinho. Olha lá. O que era B4 virou E1, B5, o E1 não virou nada, olha lá. O B6 e o E1 não virou nada. Tá vendo que o E1 está absoluto? Então agora a gente já sabe o que é uma referência relativa e absoluta. A referência relativa é aquela que muda, referência absoluta é aquela que não muda. Vamos voltar lá na tela. Vamos lá. Voltando na tela, vamos ver mais um exemplo importante aqui. Vamos lá. Se tivesse assim, então ó, A3 e eu copiasse uma linha para baixo, vira A4. Se eu copiar mais uma linha para baixo, vira A5. Se eu copiar uma coluna para o lado, vira B3. Se eu copiar uma coluna para o lado, vira C3. Então, se eu copio linhas para baixo, eu tenho que mudar uma linha nas referências relativas. E se copio para a coluna do lado, eu tenho que mudar de acordo com o deslocamento da cópia. Então, se eu desloco 3 linhas para baixo, mudo 3 linhas. Se eu desloco 2 colunas para o lado, muda 2 colunas. E isso é uma referência relativa. Se fosse com o cifrão, a referência não mudaria, porque ela é uma referência absoluta. Ainda temos, gente, a referência mista. A referência mista é aquela que possui os dois, ou seja, mistura a ideia dos dois. Mistura relativa e absoluta. Se mistura relativa e absoluta, a célula vai ficar assim, ó. Vamos voltar lá. Opa, olha lá. A cifrão 3 é uma referência mista. Cifrão A3. Por que são referências mistas? Porque parte da referência é absoluta e parte é relativa. Ó. E você vai olhar o cifrão. Ó. O cifrão aqui está antes do 3. Então o 3 está absoluto. Linha absoluta. Porque o 3 é a linha, né? O número é a linha. E a coluna aqui não tem cifrão do lado, ó. A coluna está relativa, a coluna mudaria. A linha não muda porque tem o cifrão. Aqui é o contrário, ó. O cifrão está no A. Aqui a coluna está absoluta, porém a linha não tem cifrão antes da linha, porque o cifrão tem que ficar imediatamente antes daquilo que ele quer bloquear, e aqui está imediatamente antes do A, não do 3, o 3 está relativo. Então, quando eu tenho parte absoluta e parte relativa, é uma referência mista. Parte absoluta, parte relativa, referência mista. Agora que a gente já tem um embasamento para resolver a questão, vamos para a questão. Vamos lá, a questão me dá essa tabela, olha lá, ela me dá essa tabela, mas ela fala todo esse procedimento para a gente saber qual é a resposta da questão. Perceba bem, vamos lá. Olha o que ele fala. Na planilha em questão, que é essa planilha aqui, é isso? Essa planilha, as células E3 e F4 serão preenchidas com valores 7 e 17, respectivamente, após a seguinte sequência de ações. Clicar na célula E3, digitar isso aqui, em seguida teclar Enter. Clicar novamente na célula E3, clicar no botão copiar, clicar na célula F4, clicar no botão colar. Então ele está dizendo assim, que depois desse procedimento, o E3 vai ficar com o valor 7 e o F4 vai ficar com o valor 17.
Ele falou que isso aqui vai acontecer depois que rolar todo esse procedimento. Vamos avaliar se isso vai acontecer. Vamos lá. No E3, ele diz que tem a seguinte fórmula lá. Clicar no E3, digitar essa fórmula e em seguida teclar Enter. Vamos fazer esse procedimento. No E3 eu vou digitar a fórmula, ó, B2 mais C3 e vou dar um Enter. Se der 7, até aí a questão está certa. Vamos conferir? B2, vamos voltar aqui na tabela. Ó. B2 eu tenho o 1. Olha lá, B2 é o número 1. Então vamos botar aqui 1. Mais C3, coluna C, linha 3. Vamos dar uma olhadinha lá. Coluna C, linha 3, ó, é o 6. Então, coluna C, linha 3, 6. Então, aqui é 6. 1 mais 6 vai dar quanto? 7. Então, ó, até aí a questão já está certa, ó, porque ele diz que deu 7 e o E3 realmente, ó, deu 7. Olha aí, deu 7 aqui, tá igualzinho o que ele falou lá. Agora ele fala o quê? Vamos ver se o F4 tá certo. Vamos lá. Ele fala assim, depois que você deu o Enter e deu o resultado 7, você vai clicar novamente em cima do E3. Então você vai clicar no E3, que tem a seguinte fórmula, ó, B2 mais C3. E depois que clicar no E3, você vai clicar no botão copiar. Esse botão que tem duas folhinhas é o copiar. Depois você vai clicar no F4 e vai clicar no botão colar. Então o que aconteceu? Você clicou no E3 e copiou a fórmula. Clica no F4 e cola a fórmula. Quando você copiar e colar, a gente sabe que quando copia uma fórmula, a fórmula muda. Então essa fórmula que é relativa, não tem cifrão, ela tem que mudar. Então como é que ela vai mudar? Vamos lá. Se aqui era B2, quando eu copio o E3 para o F4, ele vira o quê? E o C3, ele vira o quê? Você vai analisar assim, ó, gente. Olha a técnica. Aqui de E para F, está deslocando uma coluna, porque se você avaliar, ó, A, B, C, D, E, F, ó, de E para F, quando eu copio de E para F, uma coluna. Então eu vou colocar aqui do lado que modificou uma coluna. E quantas linhas de 3 para 4? Da linha 3 para 4 vai ser uma linha. Aí você fala, professor, para que é isso aí? Isso aqui, ó, gente, que eu circulei, é o que vai mudar na fórmula. Porque a fórmula muda, a referência relativa muda de acordo com o deslocamento da cópia. Então, se tu deslocou do E para o F, foi uma coluna. Do 3 para o 4 foi uma linha. Então, vamos ver. Olha lá, vou pegar aqui B2, coloco uma coluna, vira C. Coloco uma linha no 2, vira 3. Ó. B virou C, porque virou uma coluna. Ó, aqui, ó, B virou C, uma coluna. Beleza? E 2 virou 3, porque do 3 para o 4, uma linha. Mais C, uma coluna vira D, 3, uma linha vira 4. Então tá aí, ó. O C3 virou D4, porque mudou uma coluna e uma linha. O B2 virou C3, porque mudou uma coluna e uma linha. Agora é só substituir os valores. C3 é quanto na nossa tabela? Vamos voltar lá. C3 na nossa tabela. C3 é 6, ó. C3 é 6. Vamos lá, aqui é 6. E o D4? D4 é quanto? D4 é 11, ó. D4 é 11. Então, 11 mais 6 dá quanto? 17. Vamos ver se confere o resultado. Ele falou que o F4 ia dar 17, ó. 17, conferiu com o resultado. A questão bateu. No final das instruções que ele passou, o E3 ficou 7, o F4 ficou 17, portanto, a questão está correta. Beleza? Perceba bem, volta lá na tela, Olha aí, todo o esquema, gente, que eu fiz para resolver a questão. Todo o esquema que eu fiz. Se você quiser voltar o vídeo, perceber de novo, o mais importante é fazer esse esquema. Perceberam que essa questão do CESP foi difícil? Se você não sabe referência relativa e absoluta, fica complicado resolver questões desse tipo, beleza? Mas eu dei a dica para vocês. Aí você deve estar pensando, professor, e a tecla que você apertou lá e que não falou pra gente? Vamos lá. A tecla que permite a gente alternar entre referências relativas e absolutas. F4 no Excel. Você vai apertando F4, 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 quando a célula estiver em edição, ele vai mudando de absoluta para relativa e mista no Excel. E no Calc, só muda isso, ó, Shift mais F4, quando for no Calc do LibreOffice. Beleza? Então, ficou aí nosso vídeo de número 2 de informática para o concurso da PRF.
Espero ter agradado vocês com mais essa dica e essa questão resolvida e até a próxima.